Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Você sabe como acontece a pesquisa, extensão e internacionalização em uma universidade? Para conversarmos a respeito, convidamos no ED Pesquisa dessa semana a professora doutora Elaine Pitanga, diretora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Univale. Professora Elaine, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Muito obrigada. Um prazer estar aqui conversando com você. O prazer é nosso, professora. Para a gente começar, a gente vai falar sobre extensão, pesquisa, e internacionalização. Eu queria que a senhora explicasse para quem está assistindo a gente o que significa falar de extensão universitária. Para quem não é do contexto da universidade, o que significa fazer extensão numa universidade? Isso. A extensão universitária, ela diz respeito a um diálogo entre a comunidade e a universidade. Então, todas as ações de extensão, elas envolvem a comunidade, porém, não só numa perspectiva de oferta de serviços, mas o mais importante é essa interação dialógica mesmo, onde a comunidade vai ter voz, uma construção conjunta de saberes do ponto de vista científico e também da cidadania. E aí, para a gente entender isso, nós temos vários projetos de extensão que a universidade realiza. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco quais são as áreas, desse exemplos, para quem está assistindo a gente pudesse entender na prática como que isso acontece. Bom, a Univale, em sendo uma universidade comunitária, nós somos experts, podemos dizer assim, em extensão universitária. Então, nós temos uma quantidade grande de programas, projetos, prestação de serviço e também ações pontuais de extensão que a gente faz junto à comunidade. Hoje, a gente tem 23, entre programas, projetos e prestação de serviço, 23 ações, vamos dizer assim, desse ponto em desenvolvimento. E essas ações, esses programas, projetos, eles são desenvolvidos em diversas áreas do conhecimento. Então, a gente tem projetos na área da saúde, projetos que envolvem engenharia, projeto que envolve a pedagogia, enfim, as mais diversas áreas. Com o envolvimento de alunos. Então, hoje nós temos mais de 500 alunos extensionistas na Univale, que atuam de forma voluntária. Então, essas atividades de extensão, elas são essenciais para a comunidade. A gente tem um retorno muito grande e a gente pode citar aqui alguns projetos, programas que a gente tem já consolidados em nossa universidade, como, por exemplo, o PAOP, que é o Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial. A gente tem também o CAIGE, que é o Centro de Atenção Interdisciplinar em Geriatria e Gerontologia. Todos esses dois programas, eles são programas interdisciplinares e interprofissionais. Então, por exemplo, o CAIGE é um programa que foi iniciado no curso de fisioterapia, mas hoje praticamente todos os cursos da área de saúde atuam. Então, os idosos recebem um atendimento integral. E no PAOP, é destinado ao atendimento dos pacientes especiais, também não só é um serviço da odontologia, mas ele integra também outros cursos da área da saúde. Temos também o Rede Solidária Natureza Viva, que atua com os catadores de materiais recicláveis. E aí a gente tem todos esses projetos, professor, e os números são impressionantes. De fato, a Univale se faz presente na comunidade, atendendo as demandas por meio dos projetos de extensão. Mas para os alunos, aqueles que estão no processo de formação, qual que é a importância para um aluno da graduação, do mestrado, que participa de um projeto de extensão? O que ele ganha na sua formação participando de um projeto de extensão? Se for só retomar um pouquinho que você falou assim, a quantidade de procedimentos, o impacto da Univale na comunidade é muito grande. Então, no ano de 2024, através dos nossos
nossos programas, projetos e ações extensionistas, foram mais de 70 mil atendimentos realizados nas mais diversas áreas. E agora, respondendo a sua pergunta, a questão do aluno, né, que atua como aluno extensionista voluntário, ele vai, por quê? Ele vai, com essa formação, vai contribuir, né, para a sua formação, essa atuação vai contribuir para a sua formação profissional, porque o conhecimento que ele vai adquirir ao participar de um projeto de extensão vai muito além do conhecimento técnico, científico, né? É uma formação cidadã, onde ele vai ter contato direto com a comunidade então ele não vai ensinar, ele vai muito mais aprender do que ensinar. Então, é muito importante esse contato. Ele vai trabalhar também, hoje, né, todos os nossos projetos de extensão, eles são vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os Objetivos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. Então, também ele tem contato, né, com esses objetivos, que é muito importante. Então, ele vai fazer uma formação cidadã, humanística, ética, né, porque naquele momento ele vai se colocar como um ouvinte, ele vai ouvir as demandas da comunidade. Isso é muito importante, né? Quando você traz que esses projetos também estão vinculados, né, aos objetivos, né, de desenvolvimento da ONU, aponta aí, né, uma relação de fato das demandas sociais, né, que estão presentes no território onde esse aluno estuda e aprende, né, no campo, diretamente com a população. E aí, por outro lado, os nossos alunos, além dessa experiência da extensão, eles também, assim que quando concluem o curso, né, e se tornam egressos da Univale, eles também têm a possibilidade de vivenciarem a pós-graduação, que é uma outra oferta, né, que a Univale oferece, além da extensão, a pós-graduação. Eu queria que você falasse para a gente um pouco qual é a importância, né, da pós-graduação para uma pessoa que conclui, né, uma graduação, ele poder ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação. A Univale, ela valoriza a formação continuada, que é isso que você acabou de dizer. Então, o aluno conclui a graduação e ele vai fazer, então, uma pós-graduação, seja lato sensu ou estrito sensu. Então, a Univale, ela oferta cursos de pós-graduação lato sensu e estrito sensu, no caso do lato sensu, que são as especializações, tanto na modalidade presencial como à distância, e a oferta desses cursos, ela é baseada em demandas apresentadas pela nossa região, até mesmo pelos nossos egressos e pelas demandas do mundo do trabalho e da sociedade. Então, a Univale tenta acompanhar, né, a evolução, porque realmente a evolução do conhecimento nas diversas áreas dos cursos que ela oferta, porque não tem como, nenhuma universidade vai esgotar todo o conhecimento num curso de graduação, senão ele teria que ser, né, ad eterno. Então, os cursos de formação continuada é nesse sentido. Então, os nossos egressos, né, a Univale, ela se preocupa com essa formação continuada, especialmente dos nossos egressos, oferecendo, né, um programa de incentivo para esses egressos. Então, vale a pena, né, conferir o nosso site lá, a nossa página, né, do setor de cursos de pós-graduação lato sensu e verificar os cursos que estão em oferta e vir estudar conosco novamente. Isso é importante, né, professor? Porque, assim, na verdade, né, o conhecimento ele nunca para. E a sociedade modifica, as pessoas também, né, precisam acompanhar. E voltar para a academia é importante nesse sentido. E aí a senhora falou um pouco aí, né, da especialização lato sensu e estricto sensu, né? A lato sensu, as especializações. E estricto sensu, o mestrado. A Univale possui um mestrado em Gestão Integrada do Território, que é um mestrado interdisciplinar, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, qual que é a importância, qual que é a vantagem de fazer um mestrado interdisciplinar. Normalmente, né, quem conclui um curso numa determinada área vai fazer mestrado naquela mesma área. A Univale oferece um mestrado interdisciplinar. Qual que é a vantagem, né? O que o aluno que volta para fazer o mestrado interdisciplinar ganha com essa experiência? Bom, o mestrado em Gestão Integrada do Território, né, que a gente chama de GIT, carinhosamente,
Então, como você disse, é um mestrado interdisciplinar, então o aluno, ele pode ser, a formação dele pode ser em qualquer área do conhecimento. Ele pode ser engenheiro, ele pode ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, educador e pedagogo, enfim, né, qualquer área do conhecimento. E aí, vai integrar todas as áreas do conhecimento, pensando, como o próprio nome está falando, gestão integrada do território. Como os diversos conhecimentos vão conversar entre si para resolver as demandas de um determinado território. Então, nessa resolução de demandas para esse território, a gente vai considerar as realidades culturais, econômicas, sociais, sanitárias, políticas, enfim, todas as questões. Então, eu já escutei, eu confesso que no início, quando eu fiquei assim mais próxima, né, das questões da pós-graduação, no começo eu achava assim, não, mas é engraçado isso, né? A pessoa de uma área vai fazer, tipo, igual você disse, né? Como eu sou dentista e vou fazer mestrado de gestão integrada do território. E aí no começo eu confesso que eu levei um pouco de tempo assim para compreender, mas hoje eu compreendo e eu já escutei diversos testemunhos, assim, relatos, né, de pessoas que falaram assim, justamente isso, tipo assim, ó, eu entrei meio assim, meio sem entender o que ia dar, mas sempre a pessoa saiu numa perspectiva muito diferente. Eu nunca ouvi ninguém que fez o JIT, tipo, falar, poxa, não era isso que eu esperava, me decepcionei. Não, todo mundo percebeu que foi um plus mesmo, porque você abre a sua visão, o modo de ver o mundo, as coisas, então acrescenta, você vai perceber como que a sua área de conhecimento pode conversar com outras áreas e contribuir para a gestão de um determinado território. Então, eu acho que, eu considero, né, eu acho não, tenho certeza, que é uma formação muito importante e que a gente tem visto os nossos egressos do JIT terem alcançado ganhos na sua vida profissional a partir dessa formação interdisciplinar. Então, na verdade, é um diferencial, né? Porque se o aluno, né, da graduação entra no mestrado e ele é interdisciplinar, ele possibilita a esse aluno ter um olhar diferente, né? E aí, quando volta para a sua área ou volta para o mercado de trabalho, ele tem uma sensibilidade diferenciada. Diferenciada, né? Que com certeza vai ser valorizada pelo mercado de trabalho. Porque ele consegue ver o todo. Ele não pensa só na caixinha da profissão dele. Ele consegue ver, eu sou dentista, vou ver só o dente. Não, consegue ver outras coisas que estão relacionadas. Isso. Esse programa, inclusive, né, professora, ele é um programa de extensão do próprio mestrado de gestão integrada do território, que é justamente levar para a comunidade as experiências, né, de formação em distintas áreas. E aí, falando dessas experiências, né, uma outra experiência que uma universidade permite é a experiência da internacionalização, que também, né, está vinculado aí à diretoria que a senhora responde por ela. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente qual que é, né, a importância e como que os alunos podem participar de experiências de mobilidade internacional. Durante a formação, ter essa experiência. O que o aluno ganha com isso? Bom, a internacionalização, a partir, né, dessa gestão que eu estou na diretoria, é um setor que ela tem crescido assim, assustadoramente, posso dizer. Então, hoje, a Univale, ela oferece um programa de mobilidade acadêmica virtual. Esse programa é o COIL, que é a Colaboração Internacional Virtual, né? Então, o que é isso? Existem plataformas o COIL é uma modalidade de internacionalização virtual. Hoje, as universidades, principalmente no nosso caso, uma universidade comunitária sem fins lucrativos, nós não temos tanto recurso assim para mandar, né, permitir, financiar a mobilidade acadêmica física, né, presencial dos nossos estudantes. Então, não só a Univale, como várias universidades do mundo inteiro estão
praticando essa modalidade que é também chamada de internacionalização em casa, né? Ela é considerada assim. E ela tem o mesmo valor, né, da mobilidade física, né, da mobilidade presencial, de você ir para outro país. Então, a Univale, ela participa, ela está presente em 2 plataformas de COIL, a Latam COIL e a COIL Connect, onde as universidades do mundo inteiro colocam lá as suas intenções de pontos, temas de estudo que ela gostaria de trabalhar. E aí a gente tem o professor Pedro Marçal, que trabalha comigo na internacionalização, ele que gerencia a participação da Univale nessas plataformas. Então, quando ele identifica algum tema que possa nos interessar, ele inicia esse contato com o nosso professor e o professor da outra universidade. Então, nós já estamos em desenvolvimento hoje, a gente já iniciou, nós temos em desenvolvimento um COIL da universidade, do curso de medicina com a Universidade Tecnológica Metropolitana do Chile. A gente iniciou, então tem alunos nossos aqui e alunos lá do Chile. E hoje a gente também está realizando uma segunda modalidade do COIL, uma segunda ação do COIL, que é com um projeto de extensão SBV. Então, os alunos extensionistas deste projeto vão atuar com alunos da Universidade do Equador. Então, assim, é uma experiência muito rica, os alunos têm gostado, ele permite não só a questão da ampliação do conhecimento, porque ele vai ver como que nós fazemos aqui, por exemplo. Claro que, por exemplo, no caso do SBV, primeiros socorros, é lógico que são o primeiro socorros que é aqui e lá é a mesma coisa, entre aspas, assim. As técnicas, como que é conduzido, como que é... Então, são pontos que eles vão discutir e eles vão aprender também, além... tem oportunidade de treinar a língua, né? Então, a questão linguística, no caso, é o espanhol, que eles vão trabalhar, e também a interculturalidade, porque eles vão aprender também essas questões interculturais. Então, essa é uma oportunidade. E uma outra forma também é que a gente tem, a Univale, ela tem uma parceria com uma empresa de intercâmbio, que é a IBS América. Então, os nossos alunos, eles participam de seleção para fazer intercâmbios de curto período, cursos de férias, através dessa empresa, e eles têm desconto de 60% a 70%. Então, é uma outra forma também que a gente tem. E, além disso, quando possível, a gente também abre editais financiados pela Univale, né, entidade mantenedora, a FPF, para custear realmente intercâmbios presenciais em outros países. Além dessa oportunidade, né, outra oportunidade que a universidade oferece aos nossos alunos é a possibilidade de participar de projetos de pesquisa. Queria que a senhora falasse para a gente sobre os projetos de pesquisa, quantos são, quais são as áreas e qual que é a importância do aluno participar de um projeto de pesquisa. Bom, hoje na Univale nós temos cerca de 40 projetos de pesquisa em desenvolvimento. Acho que o público não imaginaria isso, né? Que na Univale nós temos 40 pesquisas em desenvolvimento, nas mais diversas áreas do conhecimento. E essas pesquisas, na maioria delas, são financiadas pela nossa instituição mantenedora, a FPF, mas também muitos desses projetos eles são financiados por órgãos de fomento externo, como a FAPEMIG, CNPq, através de editais. Então, os nossos professores escrevem os projetos, submetem os editais e ganham os recursos para o desenvolvimento. E nós temos também a participação dos alunos, como você disse. Na iniciação científica, a gente tem a possibilidade de uma participação voluntária, mas também temos a participação como bolsista.
Então, a gente tem bolsas de iniciação científica custeadas pela FPF e também pela FAPEMIG. A gente tem um convênio também com a FAPEMIG. Então, isso é muito importante para o currículo do aluno, porque quando o aluno desenvolve um projeto de pesquisa, ele, com certeza, ele vai ter uma produção técnico-científica. Então, ele vai acabar produzindo um resumo que vai apresentar num evento científico, ele vai produzir um artigo, e isso conta muito ponto para aquele aluno que vai seguir a carreira na educação continuada, que ele vai fazer um curso de especialização, que ele vai fazer um mestrado, ou, no caso, por exemplo, dos alunos da medicina, a própria residência. Então, é muito importante ele ter a oportunidade da escrita, de ampliar a questão da escrita e também da fala, né? Porque ele vai apresentar nos eventos, então é um conhecimento muito importante. Dentro desse contexto da pesquisa, professora, nós temos um evento que a Univalid realiza há muito tempo, que é o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, que nesse ano também vai ter o primeiro encontro de extensão universitária. Eu queria que a senhora falasse para a gente, né, qual é a importância desse simpósio e por que a gente vai ter esse primeiro encontro de extensão universitária junto com o simpósio. A universidade, né, para ela ser considerada universidade, ela atua no tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente já tem várias atividades voltadas para o ensino, semanas acadêmicas. A gente tem o evento consolidado, que você falou que é o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, que estamos na 23ª edição. E aí, nesse evento de iniciação científica, né, são apresentados os resultados das pesquisas. E nesse evento a gente até tinha, né, uma sessão temática específica da extensão. Mas a gente entendeu que, em sendo uma universidade comunitária, onde a extensão é muito forte, era importante a gente ter esse evento dentro do simpósio, um evento específico da extensão, onde nossos alunos pudessem apresentar, né, os seus trabalhos. Então, por isso que surgiu, então, aí esse casamento aí da pesquisa com a extensão. Isso. E nós estamos com as inscrições abertas para o simpósio, não é isso? Sim. As inscrições estão abertas, você pode acessar lá na plataforma Event3, que fica no eventos.univale.br. Isso. Então, 23º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, primeiro encontro de extensão universitária. E nesta semana, está próxima aí, 2/6, encerra-se o primeiro lote da inscrição de resumo. Então, fique atento aí, mas ainda tem o segundo lote. Isso, e aí, não perca! E aí, então, né, acessar o site do evento, né, eventos.univale.br, ler o edital, ver as sessões temáticas, né, produzir seu trabalho e submeter. Professor, nós estamos encerrando, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos alunos, né, da graduação, pós-graduação, sobre essas oportunidades, né? A gente falou aqui de várias oportunidades que somente uma universidade pode oferecer para os nossos alunos, né? Como a Univale, uma universidade, esse universo de possibilidades, né? Queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos alunos. Bom, a mensagem que eu deixo é assim: aproveite tudo que a Univale pode te oferecer, né? Quando você escolheu uma universidade, você escolheu esse diferencial, que oferta ensino, pesquisa, extensão, e aqui na Univale ainda tem o plus da internacionalização. Então, o aluno não pode perder a oportunidade. Você está aqui, você tem que fazer de tudo. Então, você tem que fazer iniciação científica, você tem que fazer extensão, você tem que fazer internacionalização, você tem todas essas possibilidades. Então, aproveite todas essas oportunidades, não deixe passar nada. Isso mesmo. Então, professora, eu agradeço a sua presença e agradeço também a sua audiência e convido você a assistir este e outros episódios da Ed Pesquisa e também a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.